Chegamos! Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa calçada virtual que cabe todo mundo. Um lugar adequado para boa conversa, mas também para muita reflexão e crescimento humano. Aqui falamos sobre educação e tudo aquilo que necessariamente está conectado a esse assunto, tá bom? Então vamos ficar com a gente? Se você não se inscreveu ainda em nosso canal no YouTube, tá na hora, não perde tempo. Não é apenas dar força para a gente, mas é, sobretudo, lhe dar uma oportunidade também de refletir sobre a educação, sobre a cultura, sobre a sociedade, sobre família, enfim, todo o assunto que permitir um olhar diferenciado para a evolução do ser humano. Calçada Virtual, dentro do estúdio CPCast, é o teu podcast, tá bom? Hoje nós estamos com uma convidada, gente, super especial. Ela vai trazer muito conteúdo, mas também muita simpatia, mas também muitas dicas. Fica atento a isso, tá? Muitas dicas sobre metodologia, sobre as novas tecnologias, sobre dinamismos em sala de aula, sobre assuntos que serão necessários para você crescer como profissional, mas também evoluir como pessoa. Eu estou falando aqui necessariamente de Paula Larissa. Que bom, Paula, você está aqui, ter atendido o nosso convite. Fico muito feliz em te receber em nossa calçada virtual para essa conversa tão importante sobre a educação. Eu é que agradeço aí o convite, viu, Rodrigo? Estou muito feliz de estar aqui participando para a gente começar essa conversa, uma coisa mais informal, para falar de educação, para falar de tecnologia digital, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já sentiu aí a pegada, como é que vai ser? Educação, tecnologia digital, estratégias, como que isso pode interferir na gestão, na sala de aula, na construção da melhor metodologia para o ensino. Tá vendo como vai ser bom? Então fica com a gente, tá? Se você, repito, não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe o link do nosso canal, né, CPPcast, com os seus amigos, com as pessoas que você quer bem, nos siga no Instagram, nos siga no Facebook, também no Twitter. Estamos em todas as plataformas de streaming, porque o que nós queremos é isso: levar essa boa conversa, conteúdo de verdade para você, tá bom? Bom, vamos começar. Quem é Paula Larissa? Essa pergunta, ela veio, não é necessariamente para esse momento, porque o que nós queremos, na verdade, é chegar a uma informação que vocês vão se interessar muito quando ela se apresentar. Fala um pouquinho pra gente sobre você, Paulo. Eita, quando, Logo assim, é né? logo assim, quando é para falar da gente, a gente nunca sabe, né? É verdade, é verdade. Bom, eu vou falar dos dois lados meus, o lado pessoal e o lado profissional, Claro, por né? favor. Como pessoa, né, sou filha, sou esposa, ainda não sou mãe. Sim, Eu sou uma pessoa bem tranquila, gosto muito de estudar, de novidade, de sempre estar procurando coisas para me atualizar profissionalmente, né? E profissionalmente, hoje eu sou professora de robótica da rede privada de ensino. Me graduei no Instituto Federal do Ceará, do campus Juazeiro do Norte, como tecnóloga em automação industrial. Trabalhei na indústria durante um tempo, como técnica em manutenção, com projetos de automação também. E aí, depois disso, eu fui fazer um mestrado na Unicamp. O mestrado é na área de engenharia elétrica. Depois do mestrado, eu retornei para Juazeiro, que é a minha cidade natal, é onde eu nasci, cresci, me criei. E comecei a trabalhar já na docência, né? Porque até então uma das minhas vontades era trabalhar na docência. Eu tinha esse sonho. Só não sabia. Vim descobrir, inclusive, dentro do mestrado. Enfim, é professora, pesquisadora, tenho alguns grupos de pesquisa com alguns alunos, então eu gosto muito dessa parte de pesquisa científica, de iniciação científica, tenho projetos com alunos. Além da pesquisa científica, gosto também de música, é um dos meus hobbies, então eu estudei música por um tempo de maneira mais informal. E essa sou eu, assim, uma mistura de um bocado de coisa em uma pessoa só. isso é bom, isso é bom. Né? Eu falei para você, né, que a gente iria se interessar muito em conhecer, né, a Paula Larissa. E de imediato, né, já salta aos meus olhos e causa admiração, né, a sua postura é, não audaciosa, simplesmente, mas essa postura mais firme de dizer: eu quero fazer esse caminho, né, dentro do mundo da automação industrial. Porque a gente sabe que não é um ambiente fácil, que não é um ambiente tão, digamos que,
natural para ser assumido, não é dentro de um mercado de trabalho tão pesado e tão duro e tão machista. Então, como é que você tomou para si essa decisão e disse: espera aí, esse lugar é meu, eu quero fazer esse caminho, porque essa estrada eu vou construí-la, entende? Então, como que surgiu dentro de você esse desejo, essa intenção, essa inclinação para a automação industrial e já apontando posteriormente, não é, para outras áreas afins? Então, inicialmente eu queria mesmo entrar na área da engenharia, Sim. engenharia civil, né? Meu sonho era ser engenheira civil. Estava sempre por ali, naquele meio, né? Sempre naquele meio. Então, mas por incrível que pareça, quando eu comecei a ingressar mais nessa parte de iniciação científica, não era nada de exatas, era totalmente humanas. Eu comecei em um grupo de estudo sobre filosofia, e aí nós estudamos a filosofia aqui da região do Cariri. Aí foi quando eu comecei, entrei nos projetos em parceria com a CNPq, ainda no ensino médio, e aí me despertou o interesse para estar no meio acadêmico. E eu fui me descobrindo e encontrei a área da engenharia, foi que me fascinou. E aí eu tinha vontade, vou fazer engenharia, só que na época eu não consegui. E aí optei pela área da automação industrial, que eu vi que era um curso que era voltado para exatas, né? Se aproximava da engenharia elétrica, que na época até então não tinha disponível aqui, né? Então eu pensei, eu vou tentar, né? Por que não? Aí entrei pelo Enem, né? Consegui entrar pelo Enem, por ser Instituto Federal. E lá dentro da faculdade, eu ficava até meio sem jeito, assim, porque eu era a única da turma que não tinha formação técnica na área. A maioria já entrou como técnico eletrotécnico, técnico em eletromecânica, e eu não tinha, eu só tinha o ensino médio limpo e puro. Então, eu já fiquei com um pouco de receio, vamos dizer assim. E lá dentro, com o passar do tempo, foram aparecendo projetos, né? E esses projetos foram me instigando a pesquisar mais na área. E aí eu pensei, não, eu quero também ir para a prática, eu não quero ficar só nisso aqui em projeto, eu quero ver como é colocar a mão na massa, como é colocar o pé numa indústria, como é participar de um processo. E aí surgiu uma oportunidade de estágio, aí foi quando eu meti a cara, como diz a história. Agora eu vou, né? É comigo. Agora é comigo. Eu não queria, pois agora eu quero mesmo. Aí fui, Aham, entrei e foi bem desafiador, porque eu entrei como estagiária, né? Éramos eu e mais um colega como supervisor na área sim. da elétrica, na indústria. E quando eu comecei também não sabia nada da prática, porque na teoria é uma coisa. Quando você vai para a prática, meu amigo, é outra totalmente diferente. Você fica assim, meu Deus, e agora? Tudo que eu estudei, como é que eu vou fazer? Por onde é que eu começo? Mas quando eu me descobri nesse mundo de pesquisa, né, que a gente foi vendo como eram as coisas, o projeto tem que funcionar assim. Aí foi que eu pensei, não, eu tenho que ir para a prática para poder entender como realmente funciona. E depois eu ter mais propriedade até para falar sobre os processos, né, na área industrial, na área de automação. E aí foi assim, foi meio que um desafio, né? E você não gosta de fugir de desafio, né? Não. Já percebi já, né? Que você vai para cima mesmo, não é? E se dá o direito de descobrir ou de criar ou de reinventar aquilo que é apresentado diante dos teus olhos, para o teu fazer. Bom, Paulo, mas aí você está no Instituto Federal, não é? Você está se descobrindo também como uma profissional, né? Nesse campo da engenharia elétrica e surge a oportunidade de você fazer o mestrado. Como é que surgiu essa oportunidade? Você ficou sabendo, indicação? Como é que foi isso? Olha, foi na verdade uma época de escolhas, né? Foi muito difícil. Porque quando eu entrei na indústria, eu rapidamente eu comecei a ascender de cargo, né? Eu como estagiária passei para técnica, de técnica já fui para uma área mais de gestão, então eu estava numa posição bem confortável, vamos colocar Sim, assim, dentro da empresa, né? Na época ganhava bem, né, para uma pessoa que não tem filhos, que é solteira, na época tava ótima a minha aham. vida. E já estava concluindo a graduação, já ia colar grau. Então, quando eu terminei a graduação, que eu fiquei só na indústria, e como eu já estava em um cargo de gestão, aí eu pensei assim, não, aqui eu não vou mais aprender nada, né? Não tem mais o que aprender. Eu já Vocês aprendi muita entenderam agora coisa. quando eu falei que ela gosta de desafio, gente? É isso, né? Agora, um ensinamento muito bom para nós, né? Porque você disse, você estava concluindo ainda, né? Isso. Estava concluindo, mas já tinha um cargo de gestão, estava estabilizado, né, entre aspas, para a região, financeiramente falando. Mas aí não é simplesmente isso. Não Não. é sobre isso apenas. É sobre questão também de realização pessoal. Uma dica para a gente. Às vezes você está confortável por estar num cargo de gestão,
né, sendo bem remunerado, só que falta um elemento chamado plenitude, né, que os gregos chamavam de eudaimonia, né, aquela vida feliz, né, a vida plena, cheia de sentido. E você queria isso, queria esse sentido, e não apenas, né, fazer algo, estar em algum lugar, executando determinadas atividades. É um ensinamento muito bom para a gente, sabe? Não se contente com o que já está em tuas mãos, se você pode construir ainda muito mais. Com certeza. E lá fora, assim, não só lá fora, mas quando você sai da sua zona de conforto, sempre vai ter desafios, né? Que vão te instigar a ser melhor. Você vai buscar, vai conhecer novas coisas, novas pessoas, você vai sempre estar se atualizando, né? Então, assim, foi uma época muito difícil por ser de escolhas. Eu pensei, poxa, eu vou ter que sair de uma estabilidade aqui, vou para um lugar que eu nem sei como é que vai ser, não sei se é aqui. Então, eu comecei a tentar, enfim. Foi quando eu consegui um mestrado na Unicamp, e aí veio a decisão mais difícil, que foi para pedir demissão, né? E ir para lá sem nenhuma garantia. Mas, como você falou, os desafios, eles meio que incentivam a gente, né? A Sim. gente pensa, poxa, vai ser diferente, né? Um não pode significar o começo para um novo sim, né? Sim, exatamente. Acho que é isso. Às vezes o não que você define hoje ou determina, eu paro aqui, não significa dizer o fim necessariamente. Pode ser tão somente o começo do que não havia ainda. O que aconteceu contigo, eu penso, né? Era o Uhum. começo de algo que seria totalmente novo, mas que você já buscava, né? Sim, e é importante eu até ressaltar o seguinte, Sim. não foi uma coisa que eu decidi assim, de última hora, né, de uma vez. Eu vinha me preparando já, eu já vinha trabalhando isso, então foi um processo assim de quase um ano, onde eu já vinha pesquisando os locais, já ia submetendo o projeto, então eu tive um tempo de preparo para esse momento, né? E quando chegou lá já foi difícil. Quando chegou a hora, eu disse assim, é hoje. Eu pensei, poxa, e é porque eu me preparei, né? Imagina se você não se prepara, como é o baque na sua vida. É verdade. Então, é uma outra coisa que a gente tem que ter em mente. Por mais que a gente se prepare, nunca vai ser fácil. Quando chegar a hora, a gente vai querer dar para trás. A gente vai querer dizer, opa, não é por aqui. Mas a gente tem que ser firme e escolher, né? Você tem que tomar uma decisão em algum momento e quando chega, é isso. Eu gostei quando você falou assim, era um tempo de escolhas. E a vida ela é feita de tempos, ciclos, né? Há tempo para tudo, né? A palavra de Deus já ensina isso, né? Há tempo para plantar, tempo para regar, tempo para colher, enfim. Também há tempo para fazer escolhas. E há tempo também para concretizar as escolhas feitas com responsabilidade. E você chegou a esse momento de buscar muito além daquilo que você já tinha. E se deu o direito de ir para tão longe, né? Então, como foi o início dessa experiência lá, já na Unicamp, a chegada, como foi esse momento aí tão bonito da tua vida, penso eu? Olha, foi assim, não foi um mar de rosas. É bonito, mas nem tanto, né? Porque quando eu fui, eu não, nunca tinha saído da casa dos meus pais, eu ainda morava com os meus pais na Sim. época. Eu tinha 20 anos na época. E aí, quando eu cheguei para minha mãe para contar, né? Minha mãe, eu sou muito apegada a ela, né? Ao meu Aham, pai, a minha mãe, a gente sempre é muito ali, muito junto, né? que bom. Nós somos uma família de 4, eu, meus pais e o meu irmão. E aí, quando eu fui sair de casa, minha mãe tomou um susto. Ela, como assim? Você vai. Quando eu disse Campinas. Aí ela, mas é Campina Grande, né? Que é aqui pertinho. Claro. Eu disse, não, mãe, é Campinas, São Paulo e tal. E aí foi um choque. Meu pai não, meu pai disse, olha, vai, aproveita a oportunidade que você não sabe se vai ter outra. Então Olha isso aí. ele já foi mais tranquilo, né? Que Deus me dê a sabedoria para um dia dizer isso à minha filha também. Vai, minha filha, a oportunidade é agora, porque eu acho que o coração fica apertadinho também, né? Eu também, assim, eu imagino que devo ficar, né? Sim, Então, teve essa dificuldade no começo, porque também a gente é muita emoção, né? A gente é não deixa de lado a emoção. Então, verdade. eu já pensava assim, na saudade que eu ia ter. Quando eu cheguei lá, fiquei sozinha, né, praticamente. Fui morar em República com algumas colegas da universidade. E por ser uma cultura totalmente diferente, eu estava em outro estado, com outras pessoas que tinham outra cultura, outros costumes. Então, para mim, foi bem complicado me adaptar. E não só por isso, mas pela época em que eu fui, porque 6 meses depois veio a pandemia. Então, essa foi a parte mais difícil. Às vezes as pessoas dizem assim: você voltaria para São Paulo? E eu digo: não, que eu sou traumatizada. Parou tudo também, né? Pouco Sim, tempo depois. mas não é por conta da cidade em si. Depois de um tempo, depois que eu voltei,
que eu fui analisar, fazer uma retrospectiva, eu entendi que não foi pelo local, foi pelo momento mesmo, assim, a gente foi vivendo um momento de pandemia, onde tudo começou a fechar, nós perdemos o contato com as pessoas. Então, imagina uma pessoa do interior do Ceará que sai para um estado que é grande, né? E você vai em busca de seus objetivos, chega lá, vem uma pandemia. Você não, além de você estar numa cultura totalmente diferente da sua, você não ter a oportunidade de conhecer de perto essa cultura. Então, isso para mim foi o que foi difícil, assim. Então, essa ida para lá não foi uma coisa assim maravilhosa, como todo mundo acha que é. Foi complicado nesse sentido. Mas também teve o lado bom, né? Chegando lá, eu tive a oportunidade de conhecer diversos laboratórios. A Unicamp é uma instituição imensa. Então, eu conheci vários laboratórios, tive a oportunidade de pesquisar com um grande grupo de pesquisa lá da própria instituição, da Faculdade de Engenharia Elétrica. E veio uma publicação até internacional, que eu não tinha até então. Então, assim, foram momentos que foram difíceis, Foram mas 2 que. anos já, né, em São Isso. Paulo. E aí trouxeram também bons frutos, né? Trouxeram amigos que até hoje eu tenho contato, né? A Isso é gente bom. mantém contato. Veio a oportunidade da publicação que eu não tinha. Participei de um evento que, mesmo sendo remoto, era um evento a nível internacional que eu nunca tinha participado. Então, teve altos e baixos, digamos Sim. assim. Mas foi muito bom, né? Se fosse para fazer de novo, eu faria de novo. Tá vendo? E uma mulher resiliente como você não iria se furtar, né, a mais uma oportunidade caso surgisse nesse mesmo parâmetro, né? Não, imagina. Paula, e que pesou assim, definitivamente, para você dizer não, engenharia elétrica? Olha, na verdade, como eu te falei, eu tinha um sonho de entrar na engenharia, né? Sim. Não pude por vários motivos, né? Tanto financeiro quanto de idade. Na época eu era menor de idade e eu não contei, mas quando eu entrei na faculdade, na época o Enem ele permitia você concluir só o segundo ano e aí entrar, né? Então foi o que eu fiz. Eu não cheguei a cursar o terceiro ano completo, né? Eu fiz uma avaliação meio que geral. E já começou a pressão daí, porque eu tinha que fazer uma avaliação valendo pelo terceiro ano inteiro, né? Enfim, foi complexo nesse sentido. E aí, como eu não estava na engenharia ainda, aí eu pensei, eu quero mestrado, mas eu quero dessa vez na engenharia. Eu vou fazer o que for preciso para entrar na engenharia. Muito bom. E mesmo não sendo engenheira de formação, né? Porque quando as pessoas perguntam, então você é engenheira? Eu digo, não, gente, é diferente, né? Você ser engenheiro é uma coisa, você ser mestre em engenharia é outra. Eu tenho uma especialização na área que é voltada para a área da engenharia, mas eu não sou engenheira. Eu sou tecnóloga em automação. E aí foi por isso mesmo, assim, tipo, eu queria estar na engenharia de qualquer forma. E eu fui para o mestrado, porque como eu sempre gostei de pesquisa, né, e um mestrado acadêmico, Sim. porque hoje nós temos mestrado profissional Sim. e temos mestrado acadêmico. Então, o meu mestrado é acadêmico, o que me habilita a estar em sala de aula. E aí eu pensei, vou entrar como mestre em engenharia, vou estar na engenharia e pelo menos realizo parte desse sonho. E aí foi isso. Foi bem assim. Que bom, que bom. E aí voltando, né, cheia de expectativas, de sonhos e de frutos já, né, você encontra um campo altamente fecundo para colocar em prática tudo aquilo que você absorveu e construiu como conhecimento. Porque venhamos e convenhamos, nós estamos numa seara muito fértil, né? Um campo muito aberto, tanto para a área da automação, como para a área da engenharia elétrica, como para a área de tecnologia. Né? Então você encontrou um ambiente muito propício. Você pensou nisso também ao fazer suas escolhas, e quando você chega, né, com toda essa bagagem, você encontrou essa abertura também na tua região para começar a trabalhar seus projetos? Então, quando eu voltei, né, eu não voltei direto aqui para Juazeiro, para a cidade de Juazeiro. Eu voltei para o Nordeste, fui morar na Bahia com meu esposo. Até Sim. então, na época, nós éramos apenas noivos. Uhum. Ele já é da área, ele também é tecnólogo em automação. E aqui na região do Cariri, pelo menos a área voltada para energias renováveis, ela está em ascensão. É uma área que está Sim. crescendo muito. Então, nós temos muitas usinas fotovoltaicas aqui, temos as usinas de geração eólica, e ele trabalha na área. Então, quando a gente veio para cá, a gente voltou, né? Quando eu voltei, fui com ele para a Bahia e encontrei um mercado de energias renováveis bem assim, digamos que aquecido, né? E eu pensei, poxa, eu vou tentar. Só que não é tão fácil, né? Eu não tinha experiência na área, por exemplo,
das usinas de geração, né? O que pesa muito quando você vai entrar na área também é a experiência, e até então eu só tinha experiência na indústria. E as vagas que eu tentava não me abriam por essa questão. E aí eu fiquei bastante tempo sem trabalhar. Então, o que é que eu fiz? Para não ficar parada, comecei com monitoria acadêmica. Então, assim, eu encontrei um mercado aberto, mas ainda tinham lacunas profissionais que eu precisava preencher, porque essas lacunas é que não me permitiam entrar nesse mercado. Eu acho interessante, gente, essa postura da Paula, porque já perceberam a capacidade de resiliência que ela tem? Ela não diz assim, como algumas pessoas fazem. O mercado exige isso. Então eu simplesmente mudei meu caminho e fui para outro lado. Não, ela disse: se essa é a necessidade, se há essa lacuna a ser preenchida, eu vou me capacitar, né, para me adequar a essa vaga, a essa necessidade do mercado. Ou seja, você não admite a frustração, né? Nem fica se sabotando, eu já percebi isso. Você diz: eu vou para cima, eu vou, se é isso que está precisando, é experiência, eu vou correr atrás. Eu gostei disso, viu? É mais ou menos isso mesmo. E muito disso eu aprendi com meu esposo, porque ele é assim. Que bom, que bom. Um abraço. Qual é o nome dele? É Clebson. Clebson, um abração para você. Olha, eu quero você aqui depois, tá bom? Conversando com a gente também nessa calçada virtual. Então, com certeza ele vai gostar, viu? Ah, então já Ele tá com certo o certeza vem. convite. Tá feito o convite, Já vou Clebson. avisar para ele. Então, assim, quando eu percebi essas lacunas, né, eu comecei a tentar melhorar, né? Fui buscando mais especializações e aí comecei trabalhando de forma autônoma, com mentorias acadêmicas para alunos que estavam concluindo TCC. Por quê? Porque alguns amigos do mestrado disseram: olha, você tem jeito para orientação. Você me ajuda aqui na parte de escrita, apesar de eu não ser da área de letras, tá, gente? Eu não sou professora de português, pelo amor de Deus. É só uma questão mais de experiência mesmo, que eu estava ali no meio acadêmico, então Sim. desde a adolescência eu já vinha escrevendo projeto, né? Inclusive, mesmo hoje escrevendo projetos, tem pessoas que têm mais autonomia para falar de questão de escrita e eu busco a ajuda dessas pessoas que são realmente profissionais da área. Mas eu sempre pude ajudar de certa forma pela experiência que eu tenho. E aí comecei prestando mentoria, auxiliando esses colegas, a valores mais acessíveis. E acho que um ano depois, né, surgiu uma oportunidade para uma usina fotovoltaica. Eu recebi uma mensagem de uma recrutadora, só que a usina era em Minas Gerais. E aí veio mais uma vez o peso da escolha, né? Eu estava, na época, desempregada, vamos dizer assim, mas trabalhando de forma autônoma. E já queria construir minha família aqui com meu esposo, queria estar mais perto de casa. E aí veio o peso da escolha de novo. Não, eu vou ou não vou? Minas Gerais, quando é que eu vou ver meu esposo? Porque, Claro. né, eu vou estar Começando a longe. família agora, né? Exatamente. Ele já trabalha na área, já trabalha no trecho, como eles dizem, é Sim. um modo de falar deles que estão nessa área. Então, eu sei como é complicado, porque ele precisa viajar, precisa fazer trabalho remoto, e eu pensava, quando é que eu vou encontrar essa criatura, meu Deus do céu? Então, mais uma vez, o peso da escolha. E aí eu recuei e decidi não ir. Né? Perdi uma oportunidade, mas acho que questão de um mês depois me surgiu a oportunidade na docência. Uma pessoa me ligou, perguntou se eu queria a oportunidade, e eu abracei, né? Nunca tinha trabalhado em sala de aula, mas como eu já tinha um mestrado, já estava concluído, já tinha terminado, apresentado tudo, título já concedido, então, beleza, eu já posso ir para a docência, mestrado acadêmico. E aí abracei a oportunidade. E foi quando eu voltei para o Juazeiro, voltei aqui para o Cariri, e comecei a trabalhar em sala de aula. Iniciei com alunos que iam do 6º ano, do fundamental até o ensino médio. Hoje eu tenho uma lacuna bem maior. Eu trabalho com alunos do 1º ano do fundamental até o ensino médio. Eita, aí, Então, ó. só me falta agora mesmo o infantil e o ensino superior, porque o Ah, resto... já. Mas olha, você começa a entrar num assunto que é muito interessante e muito candente também. O ensino. Você diz: eu nunca fiz essa experiência, mas me veio a oportunidade. Vocação é assim. Quando você tem a vocação para algo e a gente percebe que você tem, né, para esse mundo acadêmico, né, a gente não escolhe o tempo nem a hora. Né? É Deus mesmo que vai lançando para a gente, né, a sua rede e nos buscando no meio desse mar aberto. Né? E aí chegou para você também essa grande oportunidade. Ele te pescou para aquilo que também ele te inclinou, que é a docência.
E isso foi sendo construído desde as tuas escolhas, lembra lá quando você disse, era tempo de escolher, desde as tuas escolhas, né, para o mestrado acadêmico. E aí você está nesse mundo, né, que é tão fecundo e tão ávido de profissionais, né, para trabalhar, né, por exemplo, com a robótica, né, para trabalhar com o ensino dessas novas tecnologias. As escolas elas estão muito disponíveis. Só que nós vemos aí dois cenários. Nós vemos a rede privada e a rede pública. Eu não sei qual o teu conhecimento de causa em relação à rede pública, mas há como você desenhar para a gente mais ou menos como é que está, né, a assistência a esses dois mundos, esses dois campos, melhor dizendo, no mundo da educação, que é da rede pública e da rede privada, como é que o ensino, não é, da robótica e de tantas áreas afins estão nesses dois ambientes? Então, como eu tenho experiência, a minha experiência maior é na rede privada, né? Sim. Apesar disso, eu também tive uma experiência na rede pública de ensino. Eu tenho alguns colegas que são docentes na área, na rede pública, que inclusive foram meus professores e hoje são colegas de trabalho. E aí eu desenvolvi um projeto com eles voltado para a robótica. Em relação ao ensino, ao estudo da robótica, é um pouco complexo falar sobre isso quando se trata de ensino. Porque quando fala robótica, as pessoas pensam assim, construir robô. É, Não é só isso, gente. é Tem muito verdade. mais coisa, né? A gente trabalha raciocínio lógico, pensamento computacional, cultura digital. Então, existe uma expectativa por parte das pessoas, mas o que a realidade exige mesmo, ela é diferente. Né? Então, não é que as redes, as escolas não estejam preparadas, mas tem essa carência de informação sobre o que é realmente. Né? Às vezes você pensa assim, eu quero trabalhar a robótica na minha escola. Beleza, aí, sei lá, compra vários kits caros, várias coisas que acha que só aquilo supre, né? Mas falta algo mais. Não é só um kit de eletrônica, não é só você ter uma estrutura toda completa, né? Também exige um pouco do profissional. O que seria então, para associar esse tema, que não é apenas construir robôs, foi tão bom você falar isso, mas o que seria então o pensamento computacional? Está ligado diretamente a isso? E como é que a gente vê essa realidade dentro do ensino? Olha, o ensino hoje tem um objetivo: preparar o aluno para o mercado, né? Preparar o indivíduo para se inserir no mercado de trabalho. Sim. Então, quando a gente associa robótica a pensamento computacional, é justamente desenvolver esse estudante, esse indivíduo, para pensar em soluções que sejam úteis para a sociedade. Soluções, claro, no contexto de falando de tecnologia digital, robótica, automação, nesse caso, né? No meu caso, que estou na área da robótica. Sim. Então, você pode até perguntar: Paula, mas como você trabalha isso com um aluno de primeiro ano do ensino fundamental, por exemplo, uma criança? Para desenvolver soluções, né, a gente precisa ter um pensamento, né, crítico, precisa ter uma visão crítica da coisa. Então, a gente começa trabalhando, por exemplo, a questão mais lógica, né? Coloca lá uma atividade em que a criança ela vá se desafiar a pensar em desenvolver uma lógica para solucionar, sei lá, um quebra-cabeça, solucionar um problema que seja ali da realidade dela, porque tem muito isso também. Às vezes a pessoa diz: o aluno ele tem que aprender robótica assim. Não, gente, tudo tem seu tempo. Claro. Eu não vou ensinar para uma criança uma robótica lá do ensino médio. Eu tenho que ir dentro do tempo daquela criança. O que é que ela está aprendendo? O que é que ela vê na grade curricular dela hoje? Ela está aprendendo a somar? Então, eu vou mostrar para ela que existem outras maneiras de soma. Eu vou mostrar para ela que 2 mais 2 é 4, mas que 3 mais 1 também pode ser 4. Que 4 mais 0 também é 4. Então, é isso. É pensar em soluções, né? Mas voltando mais para esse contexto mais digital, mais tecnologia digital, né? Porque quando a gente se refere à área da robótica, não é a tecnologia em si, né? Tecnologia é uma palavra que, na sua etimologia, ela diz que surge para nos ajudar em algo, são soluções para nos ajudar em algo. Então, quando a gente fala de robótica, a gente está se referindo mais à tecnologia digital, nesse contexto. E o pensamento computacional ele seria justamente voltado para essa busca de soluções, Isso, de exatamente. alternativas, né? Exatamente. A criança ela vai ser instigada a pensar em alternativas. Quando você passa uma brincadeira, sei lá, um jogo onde ela tem que procurar algo, onde ela tem que montar alguma coisa, então ela vai pensar em soluções que sejam rápidas, que sejam mais fáceis.
Recentemente eu até trabalhei esse tema em sala, eu pedi para os alunos, vamos pegar um papel, né, aluno de segundo, terceiro ano, vamos cortar esse papel, vamos deixar ele em pé em cima da mesa. E aí surgiram várias ideias diferentes. Teve aquele aluno que trabalhou aquele papel, que cortou, que colou, que dobrou, fez aquela coisa toda mais bem pensada. E teve o aluno que teve uma solução mais simples, só fez uma dobradura, colocou o papel, ficou em pé na mesa e a gente pensa, poxa, quantas soluções para um problema só. Sempre se liga a competência e a habilidade, leva-se em consideração esses dois pontos para desenvolver esse pensamento computacional em vista de soluções. Né? Por exemplo, eu sou competente para colocar esse papel dobrado sobre a mesa, em pé, mas eu tenho que ter a habilidade para fazer com o máximo de eficiência possível, né? E de agilidade. Eu acho que são dois parâmetros importantes, né? Sim, exatamente, né? Então, a gente já vai descobrindo essas competências, essas habilidades dentro dessas atividades, né? Até mesmo com adolescentes, que a gente pensa assim, já está no terceiro ano do ensino médio, já tem que saber tudo. Não, gente, calma lá. Não é tudo que a pessoa vai Claro. saber, lógico. Ele já tem que estar pensando já aí no futuro, o que é que ele vai seguir no mercado de trabalho, ele já tem que trazer uma bagagem bem mais ampla em conhecimento. Mas a gente também tem que trabalhar essa questão das competências, do lado emocional, né? Que nem sempre você vai conseguir uma solução para aquele problema. Às vezes eu levo o problema para a sala de aula que até então não tem uma solução certa, né? Não me vem nenhuma à mente agora, mas eu já Sim, sim, levei. sim. Uhum. Então, assim, os alunos dizem, não, mas tem que ter uma solução. Não, gente, às vezes não tem. Às vezes você tem que buscar, tem coisas que levam anos para ser descoberta, para ser melhorada. Até porque acho que os nossos adolescentes, essa era agora atual de muito imediatismo, de muito ativismo tecnológico, né, nós temos poucas orientações sobre como lidar com a frustração. A gente pensa muito, não é, na capacitação racional, no pensamento lógico, mas às vezes investimos pouco no equilíbrio emocional, na inteligência emocional que a pessoa também tem que ter para chegar a essa conclusão. Espera aí, talvez não seja o tempo da resposta, seja o tempo de maturar o processo. Né? Exatamente, né? E você não vai se frustrar e pensar, poxa, eu vou desistir, eu não sou bom. Tá, tem um monte de coisa que eu, por exemplo, não sou boa, Aham, mas a gente busca se melhorar, né? Você pensa, claro. isso aqui pra mim, eu realmente preciso desenvolver? Tem horas que a gente também tem que analisar esse cenário. Eu preciso realmente desenvolver isso? Isso aqui vai contribuir pra mim em alguma coisa? Em que isso vai ser útil? Se não, então eu vou procurar coisas que sejam úteis para a minha formação, né? Sim. Então não adianta também eu querer abraçar o mundo se muitas coisas eu não vou usar, né? Se muitas coisas não, pelo menos diretamente, elas não vão influenciar muito nas minhas escolhas, na minha trajetória profissional. Eu tenho que buscar aquilo que é mais direcionado a mim, né? Então tem muito esse peso do emocional também, de saber que nem tudo vai ter uma solução agora para hoje, você tem que maturar isso. É interessante porque você acaba trazendo uma reflexão para os pais. Eu acho que quando a escola propõe, né? Olha, temos que agora que um material, imagina essa cena, material de robótica, né, para a criança do Fundamental 1, do Fundamental 2, você está nesse contexto, né? E aí os pais se perguntam logo, mas o que é que esse menino vai fazer com isso, né? Como é que os pais eles podem colaborar para ajudar no desenvolvimento desse pensamento computacional, né, mais lógico, mais em vista de soluções úteis para a sociedade? Primeiro passo é conhecer, né? Sim. Às vezes eles perguntam, como isso vai ser útil em quê? É muito bom, eu acho muito bom quando um pai ou uma mãe chega para mim e pergunta, tá, o meu filho está aprendendo o que aí? Ah, isso é. Porque é uma oportunidade de eu mostrar o trabalho da robótica, o que é que a robótica contribui para esse aluno, né? E aí eu mostro os trabalhos que os alunos desenvolvem. Já tem alunos que têm, por natureza, eles já têm uma certa tendência a ter facilidade com a área. Outros, por curiosidade, acabam indo e permanecem, o que me surpreende. Tem aluno que até hoje eu digo, meu Deus, eu estou surpresa que Já teve esse algum estudante projeto ainda está assim que aqui. você disse, eita, isso aqui, se desenvolver mais, se trabalhar mais isso aqui, podemos lá na frente, quem sabe, ter uma boa utilidade, né? Um bom encaminhamento de um projeto. Nossa, com certeza. Tem muitos Ah, que a gente olha e vê o potencial, né? sim. Principalmente do estudante envolvido. A gente vê que ele, quando tem assim o interesse em desenvolver, você pensa, poxa, isso aqui se desenvolver vai dar uma coisa muito boa, vai dar um fruto muito bom. Então, desconstruir essa visão também de que a pesquisa científica ela não serve para nada, porque o que move o nosso país também é a pesquisa científica, né? A gente só tem melhoras no campo tecnológico, no campo industrial, na área civil, na área médica, inclusive,
nós só temos evolução por conta da pesquisa científica. Então, desconstruir essa visão de que não serve para nada, de que o aluno vai perder tempo. Não, não é assim, né? O aluno ele vai aprender a organizar o tempo dele, né? Porque ele vai ter o momento da pesquisa, vai ter o momento da aula prática, vai ter o momento em que ele vai ter que estudar, por exemplo, para uma semana de avaliação, e ele tem que organizar esse tempo dele. Paula, você está trazendo uma reflexão, uma visão, né, de algo muito importante, que é a necessidade da inclusão, né, dessas iniciativas, desse pensamento computacional, da robótica, né, no ensino, que relativamente é algo bem novo, bem atual, né? Não é algo presente, né, de modo unânime em toda a rede de ensino, quer seja privada ou pública, né? Mas você acha que o Brasil ainda está muito aquém, comparado com outros países, né, das respostas políticas, né, a esses investimentos na área do incentivo, para o incentivo à pesquisa sobre robótica, né, no pensamento computacional? Você acha que o Brasil ainda está muito distante daquilo que se deveria alcançar para, pelo menos, oferecer mais respostas para o mundo contemporâneo, né? Uma vez que a sociedade está querendo muito, está precisando muito, né, desse tipo de investimento? Então, eita pergunta difícil. Não, você não. Então, assim, quando a gente fala em perspectiva de país, né, tem várias coisas que pesam. Sim, Tem não só a questão política, né, tem a questão cultural, que também pesa muito. interessante você Então, falar isso, viu? nós estamos em um país onde não é pensado tanto em seguir numa área mais de tecnologia, as pessoas estão buscando outras áreas, né? Então, tem o peso das políticas de investimento, né? Porque, sim, é necessário que haja um incentivo, né? Por essa parte, mas também tem o peso da cultura do nosso próprio país, né? Nós, por exemplo, como eu já visitei outros estados, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir para o sul do Brasil. E lá já é totalmente diferente a visão em relação à robótica, à energia e à engenharia, desse lado mais da elétrica, é totalmente diferente da visão que a gente tem aqui, né? Então, tem essa questão de divisão também. Dentro do nosso próprio país, estamos em um país continental, né? É natural que tenha diversas vertentes. Então, já tem essa grande diferença aí, né? Por um lado, tem mais investimento, tem mais pesquisa, o pessoal é mais direcionado. Já tem outras regiões que está chegando agora, é uma coisa que está caminhando a passos lentos, né? Tem a necessidade de um maior investimento de políticas públicas nisso aí, sim, eu acredito que sim, né? Para instigar esses alunos a estarem buscando informações acerca desse campo, principalmente na rede pública de ensino, por quê? Como eu te falei, eu tive um projeto na rede pública, eu passei acho que 2 ou 3 meses nesse projeto, e aí eu vi a necessidade de que os alunos eles tivessem mais contato com isso, né? Ficou uma coisa muito abstrata para eles. Eles precisam ter conhecimento do que está acontecendo lá fora, porque quando esse aluno ele chegar no mercado de trabalho como profissional, o mercado vai exigir de certa forma que ele conheça aquilo, Isso é verdade. né? Então eu senti falta disso, né? Esses alunos isso está muito abstrato para eles. Na rede privada tem mais um apoio financeiro, digamos assim. Porém, tem muito essa visão, tipo, não sei para que vai servir isso. Isso não vai ser útil, né? Então, entra mais a questão cultural mesmo. Tem que essas duas vertentes começarem a caminhar juntas, né? A visão, ela começar a se desconstruir de certa forma e ter o investimento de política pública, ter o incentivo. Nós temos hoje várias feiras científicas, tem a questão de divulgação por nós profissionais, nós professores também muitas vezes não buscamos essas informações. Hoje nós temos diversas Olimpíadas Científicas no nosso país, por exemplo, que dão passe livre para os alunos irem a feiras científicas em outros países, né? Nós temos Olimpíadas, temos competições não só da área de robótica, temos Olimpíada de História, de língua portuguesa, temos Olimpíada de Pensamento Computacional. Então, quando você divulga essas informações e instiga esses alunos a participarem, a visão ela começa a mudar um pouco também, né? Então, tem a questão de política pública, tem questão financeira, mas eu acho que o cultural é o que está pesando bastante. Porque eu ainda encontro, inclusive, estudantes que pensam assim: para que eu vou fazer uma Olimpíada? Hoje em dia, a Unicamp, que é uma das maiores universidades do país, a melhor da América Latina, a melhor não, uma das melhores da América Sim. Latina,
ela permite que estudantes ingressem na instituição só com resultados olímpicos. Então, imagina, o aluno ele não vai precisar se desgastar prestando um vestibular. Até porque a Unicamp você presta vestibular. Se ele tiver um bom desempenho acadêmico em Olimpíadas, em turmas olímpicas, lógico, com comprovação dos certificados, enfim, esse aluno ele já tem uma chance maior de ingressar numa instituição dessa. Então, imagina só, né, que de lá ele pode abrir portas para o mundo. Verdade. Muito bom. Você traz para a gente a visão, não é, da docente, traz a visão do mercado, você traz a visão da necessidade social, da mudança de cultura, de visão, né? Traz a visão também do aluno, a perspectiva do aluno, né? Mas eu queria enfatizar um pouco mais no aspecto do docente, né? Do professor, né? Não apenas dessa área específica, mas de outras áreas também. Como é que o professor ele pode, mesmo não sendo de robótica, não sendo de pensamento computacional, como é que ele pode utilizar também, que eu acho que a interdisciplinaridade vai trazer justamente esses benefícios, ele pode utilizar também essas informações, não é, dentro da sua dinâmica de aula, construindo metodologias que facilitem aquilo que você vai fazer na sua disciplina. Nossa, essa pergunta era a pergunta que eu estava esperando. Chegamos, então. Porque, assim, a visão docente, existe uma certa resistência para você até entrar em um campo que não seja seu. Você fica Sim. com medo, né? Tipo, eu mesma tenho medo de entrar num campo, sei lá, da literatura. Cara, não é Aham. minha área, eu não vou não ter propriedade para falar daquilo. Apesar de que você Mas, gosta muito de livros, já sei disso. eu gosto muito de ler. Então, assim, você tem que também se desafiar a conhecer, né? Por exemplo, em uma das instituições que eu atuo hoje, eu sou enxerida. Eu gosto de chamar o professor e dizer, ó, vamos desenvolver o projeto nessa área. É tanto que eu estou em parceria com uma colega que ela é da área de língua portuguesa, né? E nós tentamos desenvolver projetos que casem tecnologia digital com língua portuguesa para que o aluno ele também se sinta estimulado. Porque, assim, não dá para ficar com a mesma metodologia de ensino de 10 anos atrás, gente. O aluno hoje é outro. Eu assisti uma palestra que eu achei bem interessante, onde as crianças e adolescentes hoje são os nativos digitais, né? A pessoa se referiu a eles dessa forma. Por quê? Porque já nascem nessa cultura de hoje celular disponível, internet disponível. Lógico, tem crianças e adolescentes que não têm acesso? Tem. Mas se a gente for parar para observar, tem muita gente que já tem acesso. Então, ele não vai querer aprender como eu aprendi, como meu pai aprendeu, né? É diferente. E aí é que surge essa questão das parcerias, a importância de você conversar com outras áreas. Áreas como, por exemplo, matemática. A maioria dos estudantes abomina matemática. Ai, meu Deus, é o meu calcanhar de Aquiles, não sei o que fazer. Mas quando você traz, por exemplo, um experimento prático, né, um desafio para ele pensar em uma solução, por exemplo, aí você já está casando, por exemplo, o raciocínio lógico, o pensamento computacional, e voltando para a área da matemática, você traz um desafio de montagem, né? Você tem que montar algo, você tem que construir algo. Esse aluno ele vai começar a pensar, poxa, eu tenho que usar conceito tal. E eu aprendi isso, inclusive, no mestrado. Nós tivemos que desenvolver um projeto e eu fiquei pensando, poxa, onde é que eu vou encontrar a solução para isso? E aí um amigo meu que ele é muito bom em matemática, ele chegou e disse, olha, a gente faz isso aqui usando o teorema de Pitágoras. Tá vendo? Eu pensei, poxa, como que eu vou fazer? Aí ele explicou, ele, não, ó, traçou lá o triângulo, o retângulo, mostrou direitinho, e eu, caramba, realmente, usando o teorema de Pitágoras, eu resolvi esse problema. E eu não sabia disso, porque eu não tive também essa visão, assim, eu não fui aquela estudante onde os professores tiveram essas parcerias, né? A gente tem a escola ela ainda está muito assim, distante, as parcerias entre os próprios docentes, eu sinto falta disso às vezes. Não dizendo que sejam professores ruins, não, eles são excelentes. Eu tive professores maravilhosos que me ensinaram muito. Mas talvez se na época, né, tivesse tido essa parceria, vamos colocar aqui teorema de Pitágoras aplicado nessa área aqui. Como é que você resolveria esse problema? Talvez ficasse uma coisa mais, poxa, agora faz sentido, né? Então, precisa ter esse diálogo, né? Quanto escola, quanto comunidade escolar, precisa ter esse diálogo entre os docentes, né? Você não pode ter medo. Tem professor que diz assim, mas eu sou analfabete, eu não sei de nada. Mas não há nada que não possa ser aprendido. Tudo a gente Claro. pode aprender. Por mais que seja limitado, né, o seu conhecimento na área, eu, por exemplo, eu estou totalmente disposta a ajudar. Eu não tenho dificuldade em ajudar ninguém nessa área. E ainda tem outra questão que pesa, né? Tem professores que não gostam, simplesmente não possuem redes sociais, não gostam dessa área mais digital.
o que é um direito da pessoa, Claro. né? E eu respeito totalmente. Nem todo mundo é obrigado a gostar. Mas isso está me despertando aqui uma curiosidade, mas ao mesmo tempo já uma intenção. Aqui na região, nós temos uma espécie de laboratório, né, ou um espaço em que o professor, tanto da rede pública como privada, ele possa não só se capacitar, mas se encorajar, né, se preencher de informações ou de dicas, de ideias metodológicas para usar mais dessas novas tecnologias, porque quando você falou do analfabete, né, do professor que não conhece, eu sei que tem muitos que gostariam de conhecer mais, de aprofundar mais. Eu queria muito preparar uma aula melhor. Algum professor pode dizer: eu queria usar mais o Data Show na escola, eu queria usar mais uma aula dinâmica, eu queria usar mais a gamificação, não é? Usar games na aula, na minha metodologia e tantas outras realidades, né? Mas às vezes não é porque a escola não ofereça, né? Depende da sua realidade, mas porque poderia, penso eu, ter uma espécie de laboratório, né? De espaço em que o professor ele pudesse não só discutir essas metodologias ativas que o levassem, né, a utilizar mais essas informações nas suas aulas, como ele pudesse também se capacitar. Temos isso aqui no Cariri ou você acha que se não tem, se seria viável? Olha, do meu conhecimento, isso ainda é uma lacuna que precisa ser preenchida, né? Porque olha, o que eu conheço de professor que talvez buscasse, se interessasse assim, aonde é que fica mesmo? Onde é que eu vou encontrar essa informação? Tem um grupo de estudo aí, ou então tem um laboratório para poder eu falar ou me aprofundar sobre isso? Teria muita gente talvez atrás dessa Sim, com realidade. certeza. E isso foi um assunto que eu estava conversando, inclusive, com uma colega de trabalho, que ela sentiu essa necessidade, ela disse, poxa, você ajuda tanto, se a gente tivesse isso aqui, né, uma capacitação, por exemplo, algo do tipo, seria muito bom, porque como você falou, muita gente tem interesse, né? Apesar de, eu não gosto, mas tem um interesse para conhecer, para saber como funciona. E eu sinto falta, tem essa lacuna, não existe, assim, do meu conhecimento, um local onde, eu vou ali, é voltado para a docência e atualização em tecnologia digital, em pensamento computacional, em desenvolvimento de soluções, de metodologia ágil, até porque uma aula diferente, ela tecnológica, ela não envolve só digital, né? Tem metodologia também. Sim, Não é só data show, não é só claro. levar um computador e fazer diferente, tem muito mais coisa. E aí eu sinto falta desse espaço aqui na nossa região, né? Hoje eu, por exemplo, como é que eu faço? Eu me atualizo por cursos online que tem às vezes até gratuitos, né? E deixo até o espaço aqui. Estou aberta a montar esse grupo. Se alguém tiver Opa! se sentindo instigado, eu Ótimo. gostaria sim de montar um grupo de estudo para desenvolver isso aí para os docentes, né? Porque a gente precisa de pessoas que ajudem nessa questão. Então, eu estou totalmente disposta a ajudar essas pessoas a Vamos desenvolver um projeto conversar, nisso vamos aí, né? conversar. Isso é muito bom, porque a gente atende a uma necessidade, não é, de mercado, mas também uma necessidade profissional, né? Você está nos acompanhando agora e tem essa necessidade, você é professor, ou então você é um curioso, um pesquisador, uma pessoa que quer saber mais, deixa aí, tá bom? Tua indicação sobre o que você gostaria de aperfeiçoar, não é, de aprofundar, para quem sabe nesse grupo que já está começando a surgir aqui no Calçada Virtual, a partir do Calçada Virtual, a gente já tem encaminhamentos do que poderia ser tratado ou feito, tá bom? Então, se você gostaria de participar de uma realidade como essa, deixa já a sua informação, tá bom? Aí no nosso chat, para a gente já entrar em contato com você e ver como é que isso aí seria viabilizado, tá bom? Vai ser muito bom. Aposto que sim. E aí, nós temos a questão da metodologia, né? Nós estamos nessa linha agora. Você falou que não basta apenas ter os instrumentos, não é? Se não tivermos também o conteúdo ou quem operacionalize isso adequadamente. O Rubem Alves fala que não basta ter panelas, é preciso ter conteúdo, alimento e quem o prepare, né? Então não basta apenas ter um bom computador, um data show, enfim, precisa saber utilizar isso da maneira correta. Que dicas você daria concretamente, dicas práticas para os docentes, eles utilizarem mais as tecnologias em suas aulas, né, mas ao mesmo tempo eles saberem utilizar, né, eles usarem com eficiência? Olha, a minha dica, eu carrego isso comigo, Sim, conheça o seu aluno. boa. Dê oportunidade para o seu aluno falar, para ele se expressar. Abra esse espaço. Como que eu vou fazer isso? No primeiro dia de aula,
aquele convencional. Como é o seu nome e de onde você é? Muda isso um pouquinho. Ah, do que é que vocês gostam? Qual o estilo de música que vocês escutam? O que é, se é criança, qual o desenho que você gosta de assistir? O que é que vocês gostam de fazer quando estão em casa? Então, quando você começa a conhecer o seu aluno como pessoa, né, você vai conseguir tocá-lo como pessoa também, né? Você vai trazer o seu conteúdo que vai instigar ele como pessoa a pensar assim: poxa, essa aula é tão legal que eu não consigo não gostar de estar aqui, né? Por mais que seja da rotina de estar ali em sala de aula, vai chegar a sua aula que ele vai dizer: eu gosto da sua aula, professor, é a melhor aula para mim. Né? Então, quando você abre espaço para conhecer o teu aluno, aceita uma crítica do teu aluno, ter a humildade também de aceitar, é muito bom, porque serve de construção para você. Né? Essa semana mesmo, eu levei um jogo para os meus alunos e disseram, eu não gostei desse jogo, não. Mas por que vocês não gostaram? Ah, não, tipo, porque a gente prefere um jogo dessa forma. Aí, o que é que eu fiz? Eu acatei de imediato? Não. Eu ouvi a sugestão dos alunos, fui estudar o jogo que eles gostam, fui ver, cabe eu colocar na aula? Vi que cabe. Não, beleza, então eu vou colocar, porque tem coisas também que a gente vai ver que não tem necessidade, que não vai, naquela hora não vai ser útil, né? Então, ouvir a sugestão também é interessante. O primeiro passo é você conhecer o aluno. Aí você vai pensar, nessa aula eu vou poder trabalhar dessa forma. E uma coisa muito importante, planejamento. Muita gente diz assim, docente trabalha com amor. Mas não é só ter amor pela profissão, é você saber se preparar. Eu não me arrisco a entrar numa sala de aula sem ter planejado a minha aula. Eu planejo uma semana antes. A semana que vem, por exemplo, já está toda planejada. Eu sei tudo que eu vou dar na minha aula, toda a informação que eu vou explorar. Quando eu sei tudo que eu vou fazer em sala, eu sei quais são as melhores ferramentas que se adequam para aquele momento. Então, vai ter uma aula que vai ser útil o data show. Vai ter uma aula em que vai ser útil você usar um jogo, fazer gamificação. Vai ter uma aula que vai ser interessante você fazer numa área externa, com uma gincana. Tudo isso de acordo com o teu planejamento. Então, as dicas são: conheça seu aluno, conheça o seu público, para quem você vai prestar o seu serviço e faça o seu planejamento de maneira mais assertiva possível. Pode ser que o planejamento mude? Pode, mas ele vai te direcionar. Isso é muito bom. E sobre gestão, não é? Como é que nós poderemos associar essa necessidade dessas novas tecnologias, não é, com a gestão? Tanto a gestão escolar, como também a gestão empresarial, não é? De que modo um bom gestor ele pode utilizar desse novo mundo, desse campo que se abriu agora, que é tão recente, né, para qualificar mais ainda a sua atuação? Olha, tem um leque de oportunidades na área. Primeiro, já começa a dar um leque de oportunidade em relação à especialização, a você melhorar o seu conhecimento. Então, às vezes, o gestor ele pode até pensar, para mim não vai ser útil não, assim, para o aluno é bom, mas é bom que você também conheça, até porque você tá, é o produto que você está trabalhando, né? Como é que você vai oferecer um produto que você não conhece? Então, não só vai te ajudar a oferecer, no caso de uma escola, uma educação de mais qualidade, como também vai te abrir portas para outras oportunidades, né? Hoje, no novo ensino médio, nós temos propostas aí totalmente diferenciadas, com disciplinas eletivas, com itinerários formativos. Isso pode ser bom nesse sentido. Quando você conhece coisas diferentes, pode ser que você pense também em trazer coisas diferentes para a sala de aula. Né? Quanto empresa, conhecendo ferramentas diferentes, tendo a oportunidade de usar coisas diferentes, você também pode trazer métodos de trabalho diferentes com seus funcionários, com sua equipe, e isso pode até abrir portas também para a sua empresa em outros setores, né? Em outros ramos. Você pode desenvolver parcerias que você nem imaginava que fosse desenvolver. Então, hoje a gente vive num mundo em que não é permitido você saber só uma coisa. Você tem que se permitir conhecer de tudo um pouco, porque de tudo se aproveita. É verdade, de ampliar sua visão, né? Sim. Sua visão de mundo, né? Sua capacidade de atuar. Né? Eu penso, na verdade, que você diversificar, né, a sua atuação, não só profissional, né, mas também acadêmica, isso lhe condiciona a oferecer mais soluções, mais respostas, tanto para o mercado, né, como também para a sua própria, para a própria sociedade de um modo geral. Né? Então, essa capacidade de se diversificar é que lhe dá a condição de também oferecer o máximo possível de soluções e de encaminhamentos que satisfaçam a necessidade, né, a demanda mercadológica, como também, né, social. E sobre
a importância, né, da gente, nas escolas, voltando aqui novamente esse tema escolar, que eu acho que é bom a gente enfatizar aqui agora, né, de investimentos tanto em material, como também capacitação humana. Que dicas você daria para as gestões escolares, né, para que elas pudessem focar muito nessa questão do investimento na capacitação do docente? Quais seriam os campos, né? Que dicas você daria para esse tipo de investimento? Como você já falou, não é só material, não é só equipamento, mas é também capacitação. Que capacitações você acredita que seriam imprescindíveis, necessárias para essa qualificação do docente? Então, isso envolve, tem várias vertentes que a gente pode seguir, Sim. né? Em se tratando do docente, por exemplo, que atua mais com criança, que estão ali fundamental anos iniciais, fundamental anos finais, é bom que o professor ele tenha conhecimento da tecnologia digital, de ferramentas como de computação básica, o Word, o Excel, um PowerPoint, mas ele também tem que conhecer da cultura de gamificação. Então, quem é que vai ajudar ele? Uma pessoa que seja da área, né? Então, a escola ela tem que buscar esse profissional para trazer uma formação continuada para esses professores. Porque até então eles trabalham com crianças e pré-adolescentes, e não é interessante você já jogar sua coisa digital para essa faixa etária. É interessante você começando com a investigação, com a dúvida, com a solução, né? Buscando soluções. E nada melhor do que isso do que uma maneira mais lúdica de trabalhar, né? E aí, quando a escola busca um profissional que capacite com formações continuadas esses docentes nesse ramo, nesse setor, eles vão ser mais direcionados. Eles não vão se limitar só a usar um computador, a passar um vídeo, a usar uma brincadeira. Não, ele vai ter mais oportunidades porque ele vai ter mais dicas em relação a isso, né? Já para o pessoal do ensino médio, né, os professores que estão mais no ensino médio, aí ensino superior, aí já exige um pouco mais da cultura digital, de conhecer o que é que essas pessoas acessam, qual é o conteúdo que elas consomem. Então, eles têm que ter uma pessoa, um especialista que direcione esses professores a entender quais são as ferramentas digitais que vão ser úteis para aqueles estudantes naquele momento. Porque à medida que a gente vai ficando mais velho, vai crescendo, vai conhecendo mais as tecnologias. E elas vão entrando na nossa vida de uma forma que não dá para É mudar. inevitável, É né? É inevitável. assim. Então você tem que aproveitar ao máximo aquilo que o aluno já tem, né? Então, primeira coisa, a gestão ela tem Colocar o que aluno como protagonista sempre, né? isso, exatamente. O aluno ele tem que ser sempre protagonista. Então, a gestão ela tem que pensar assim: poxa, eu quero trabalhar qual faixa etária? É criança, é adolescente, é adulto? Beleza, vou pegar aqui, é criança de tal idade a tal idade. Nessa faixa etária, essa criança tem que aprender o quê? Aí entra um profissional da pedagogia, por exemplo, que pode dizer: ó, espera-se que nessa faixa etária a criança desenvolva isso, isso e isso. Pronto, então para desenvolver isso eu quero fazer diferente. Eu quero trazer uma formação continuada para os meus professores. Então eu vou trazer um profissional que trabalhe o desenvolvimento dessas competências, mas de uma forma mais diversificada, né? É aí que entra a atuação do profissional que vai conhecer dessas áreas de tecnologia digital, enfim, e também de metodologias e vai direcionar esses professores. Da mesma forma para as outras faixas etárias, né? Para os adolescentes, para os adultos. O que é que eles fazem? Qual é o perfil desse público? O que é que se espera que esse público se aprenda? Quando você traça isso, aí você fica mais direcionado. Então a gestão ela vai poder trabalhar com mais eficiência até nessa questão. Muito bom. Essa é a sua calçada virtual, que em uma calçada a gente pode falar sobre tudo. Porém, o mais importante é falar do que é essencial. E a gente está falando aqui de algo essencial para os dias atuais, que é dessa nossa capacidade, essa nossa condição de oferecer respostas, soluções que elevem, né, que elevem a nossa condição humana, nos permitam continuar evoluindo, mas ao mesmo tempo de condições da sociedade também evoluir, também crescer. É importante ter você sempre conosco nesse ambiente de discussão, de reflexão, mas sobretudo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, tá bom? Paula Heloísa não, Paula Larissa, olha como é bom conversar sobre esse assunto, não é? Sim. E eu fico muito feliz por você estar conosco. E quero lhe fazer um convite, Eita, lhe provocar a um convite. eita. A gente estender essa nossa discussão, mas agora com mais uma presença, em um outro momento, também com a presença do seu esposo. Ah, Eu acho que vai ser muito bom.
Com porque a gente vai certeza. conseguir juntar duas realidades aí, né, que estão bem próximas e que são também necessárias de serem abordadas, né, dentro desse nosso assunto que é educação. Você acha ele top, hein? Eu acho que ele vai Vai topar, né? topar? Acho que Convence vai. ele, por favor, Vou tá bom? convencer. E vamos pensar já nesse segundo momento, tá, gente? Essa é a sua calçada virtual. Eu agradeço muito a você por essa oportunidade e pediria agora, no finalzinho, diz pra gente como é que a gente te encontra. Eu percebo que você é bem ativo nas suas redes sociais, tá sempre lá postando, né? Como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, não é? E que mensagem final você deixa, né, tanto para professores como para alunos, mas para todo mundo, não é, que está diante dessa realidade do mundo digital e que precisa, não é, tanto se adaptar como também oferecer soluções para melhorar a vida, tanto das pessoas que estão ao seu redor, como também trazer soluções, né, para o mundo acadêmico. Que mensagem você deixa, levando em consideração essa necessidade dos dias atuais? Do Eita. mundo digital. Olha, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade. É muito bom ter esse espaço de fala aqui, né, Sim, enquanto docente. Bom, eu vou começar pela mensagem, né? bora lá. Eu queria deixar aqui registrado que as pessoas, de forma geral, seja criança, seja adolescente, seja adulto, não se contente com o pouco que você tem. Sempre busque se desafiar, né? Vai dar medo? Vai. Mas busque novos desafios, né? Se desafie. Você tem capacidade disso. O ser humano ele tem capacidade de se desafiar. E além disso, não se limite. Não ache que é porque eu não sei, eu também não vou buscar aprender. Todo mundo tem a oportunidade de aprender hoje. Todo mundo tem capacidade de aprender, né? Eu até quero corrigir esse termo oportunidade, porque nem sempre as oportunidades são iguais para todos, Sim, sim. infelizmente. Mas então, corrigindo a minha fala, todo mundo tem a capacidade de aprender. Por mais que você tenha alguma limitação, por mais que seja difícil, mas você vai ter a capacidade, né? E nós temos profissionais para isso. Então, busque ajuda. Tenha a humildade de reconhecer que você também precisa de ajuda. Nós não convivemos sem o outro. Eu não vou saber de tudo, eu não sei de tudo. Então, saia da sua zona de conforto, se isso lhe for possível, né? Se lhe for conivente nesse momento, se você pensa, poxa, agora eu posso fazer isso. Então, vá dentro da sua capacidade também. Saiba o momento do descanso, porque nem tudo também precisa ser resolvido agora. Saiba parar, refletir e identificar se, poxa, eu realmente preciso fazer isso agora, né? E se permita ser ajudado. Tenha a humildade de reconhecer que você não sabe tudo e que você pode aprender, você tem capacidade para isso, né? Enfim, é a mensagem que eu quero deixar. Show. Isso aí já é inspiração, gente, tá? Já é inspiração. Então guarda essa mensagem, leva para a vida e divulga, compartilha, né, essa mensagem da Paula Larissa com outras pessoas também. E para me encontrar, né? Você perguntou onde é que pode me Claro. encontrar, né? Eu tenho as minhas redes sociais. Sou bem ativa no Instagram, é @paulalarissa.prof, underline, no final tem um underlinezinho. E também tô lá no LinkedIn, que é a minha rede profissional, né? Paula Larissa, procura lá no LinkedIn, quem aí for mais da área corporativa, eu tô por lá. Vamos Então são as encontrar duas redes mais que eu ainda. estou. Lá eu sou bem ativa, posto bastante coisa. Que bom, gente. É isso. Muito obrigado por ficar com a gente. Não é? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, CPPcast, fica à vontade, se inscreva, aciona também, né, aí o sininho já para você receber as notificações, né? Ainda nos siga no Instagram, nos siga também no Facebook, nos siga no Twitter e, claro, acompanhe sempre Calçada Virtual toda quarta-feira às 18h30. Preparado, pensado, articulado para você, tá bom? E toda quinta-feira, também às 19 horas, agora melhor dizendo às 19 horas, nós temos o Papo de Quinta com o professor Jefferson e a professora Gabi. Então, toda quinta-feira às 19 horas, Papo de Quinta. Sempre convidados fantásticos, especiais, para falar do que é também essencial. Tá bom? Muito obrigado por ficar com a gente. Compartilhe esse bom conteúdo que alimenta a vida das pessoas, mas que, sobretudo, tem a intenção de ser inspiração para que você cresça humanamente e evolua profissionalmente. Falar sobre educação é se permitir dialogar sobre tudo aquilo que está ligado à vida e à evolução do ser humano. Muito obrigado, Deus te ilumine, abraço Paula, te aguardo novamente aqui, tá bom? Na nossa calçada virtual.
Fica com Deus.